Neste momento nós nos encontramos na residência do senhor Arthur Bruce, que atualmente conta com 83 anos de idade, 83 anos bem vivido aqui em Catanduva. O senhor Arthur Bruce, gentilmente, nos recebeu em sua residência, cita a Rua Sergipe 671. Nós nos encontramos aqui na área dos fundos de sua residência, porque o tempo está um pouquinho ruim, e lá dentro de sua confortável moradia, não oferecia condições para que nós pudéssemos realizar essa entrevista. Por isso nós estamos aqui nos fundos de sua residência, mas instalados confortavelmente, para conversarmos com o conhecidíssimo e amigo Arthur Bruce. Esse cidadão muito tem colaborado para o progresso e o desenvolvimento de Catanduva. Além de piloto brevetado há muito tempo, desde os primeiros tempos de formação do Aeroclube de Catanduva, tem auxiliado essa entidade aviatória local. O senhor Arthur Bruce, ao lado dos saudosos Américo Roque, José Valentim e outros, foi um dos fundadores da Associação Local dos Motoristas. Foi ex-presidente do Lions Clube de nossa cidade. Atualmente é o presidente do Clube de Campo de Catanduva. E também, quando da constituição dessa simpática e aprazível agremiação social de Catanduva, ele deu a essa entidade 5 alqueires de terra para formar o seu patrimônio. Então nós nos encontramos ao lado de uma pessoa que realmente, à medida do possível, tem colaborado para o progresso de Catanduva. Seu Arthur, antes do senhor nos informar algo a respeito da figura de Padre Albino, a gente gostaria de saber alguma coisinha a respeito do senhor. Inicialmente, responda-nos, desde quando o senhor mora em Catanduva? Moro em Catanduva desde 1916. Vim para cá com 2 anos. Vim não, meu pai me trouxe com 2 anos de idade. Tudo bem. E estou aqui até hoje. O senhor residia onde? Que localidade? Em Fazenda Itaquerê, em Araraquara. E quando o seu pai veio para Catanduva, ele passou a trabalhar em que local? O senhor se recorda? Na chácara São José, de propriedade do senhor Ângelo Paulatti. Onde se localizava essa chácara? O senhor também trabalhou lá nessa chácara, juntamente com os seus irmãos? Trabalhei. Essa chácara é hoje onde é a Vila Amêndola, onde tem a avenida que tem o nome de Orlando Zancané, que devia ser chamado de João Amêndola. Não, muito bem, essa é a sua opinião, porque o senhor está se referindo a uma pessoa de um nome ilustre, né? O senhor João Amêndola foi quem doou aquelas terras ali para fazer o Aeroclube. Então o senhor tem uma determinada razão. A avenida toda foi ele que doou. Exatamente, toda a avenida, como o senhor está afirmando. E agora a outra parte do campo foi feita pelo senhor Nunardel. Muito bem, e o senhor está nos afirmando aqui que o senhor João Amêndola doou parte, né, daquelas terras que formaram o Aeroclube. A outra parte foi doada pelo senhor João Nunardelli, que foi prefeito de Catanduva e era filho do senhor Ricardo Nunardelli. O senhor conhece muita coisa sobre Catanduva, o senhor Arthur. Então eu gostaria que o senhor nos dissesse inicialmente quais foram as suas primeiras atividades exercidas aqui em nossa cidade. Eu sei que o senhor trabalhou a vida toda. Então diga-nos, o senhor Arthur, sem economizar a palavra, que tipos de serviço o senhor realizou em Catanduva? No início eu trabalhei na chácara com meu pai, chácara São José, que era do seu Paulado. Fui crescendo, tornei-me motorista. Trabalhei com caminhão e trabalhei com automóvel de praça durante 7, 8 anos. Esse foi fui enfermeiro do Dr. José Zácaro. Fui enfermeiro por bastante tempo. E o que mais que eu fiz? Fui viajante de cigarros. Vendi cigarros da companhia Sudã. E outras coisas mais. Viajante comercial também. Secos e molhados para umas firmas. E depois essa foi a minha vida até agora. Agora a única coisa que eu estou fazendo agora
dormir e comer bem. Já muito bom, o senhor merece, o senhor trabalhou bastante, agora está descansando. O senhor Arthur, quando o senhor trabalhou no hospital Antônio José Zácaro, que foi o primeiro hospital de Catanduva, o senhor se lembra dos médicos que labutavam ali? E o senhor me contou uma vez que o senhor adquiriu grande prática como de aplicador, né, de injeção. Então o senhor conseguiu uma grande clientela em Catanduva. Fale alguma coisa a respeito disso, senhor Arthur, por favor. Quando eu trabalhava como motorista do senhor Dr. José Zácaro, pai do finado Ítalo Zácaro, conhecidíssimo em Catanduva, ele me deu 2 horas por dia. Como eu trabalhava lá, me ensinou a aplicar injeções, e eu saía essas 2 horas aplicando injeções na veia, no músculo, por aí afora, e ganhando dinheirinho meu. Muito bem. E eu sei que o senhor é um agricultor muito bem sucedido. Certa feita, o senhor participou de um concurso de conservação de solo que foi promovido pela Secretaria da Agricultura. E o senhor conseguiu um honroso 2º lugar. E conte-nos alguma coisa a respeito disso. Por favor, senhor Arthur. Bem, isso aí é fácil. Eu tinha propriedade e comecei a cuidar dela, como todo mundo conhece, tem até hoje, a Chácara São José. E foi feito um concurso de conservação do solo. E eu entrei no concurso e peguei um 2º lugar. O primeiro lugar foi para Araraquara, o 2º lugar foi para o finado Orlando Mastrocola, e o terceiro, não, o 2º lugar foi para mim, e o 3º lugar para Orlando Mastrocola em Votuporanga, se eu não me engano. E o que ocorreu na sua cidade natal, quando o senhor foi receber o prêmio lá em Araraquara? O senhor me contou uma vez, e o senhor agora está se esquecendo, gostaria que o senhor dissesse. Não. Em Araraquara, quando fui receber o troféu que está aqui comigo, e eu levantei e me disse que em 1914 eu tinha nascido naquela fazenda Itaquerê, em Araraquara. E em 1900, que agora não me lembro o ano, foi 44, 45, eu estava recebendo um 2º lugar de conservação do solo. Portanto, foi aprendido lá em Araraquara no meu tempo que eu estava lá por lá. Muito bem, e eu acredito que o senhor foi muito bem aplaudido pelos seus conterrâneos, né? Pelos seus amigos que ainda residiam por lá. E fui mesmo, viu? É verdade, e a gente sabe disso. O senhor Arthur, eu gostaria que o senhor nos contasse agora a respeito da oportunidade que o senhor teve ao lado do seu grande amigo César Marino, quando o senhor prestou serviços no antigo lar Anita Costa. Conte-nos a respeito disso. O lar Anita Costa, eu estava em Santos, gozando deliciosas férias com a minha família, e comprei um jornal e li lá. Arthur Bruce e César Marino, e diretores do Anita Costa. E ninguém nos consultou. Aí quando eu voltei para Catanduva, eu recebi um ofício e fui na casa do Ítalo Zácaro. E falei para ele: Ítalo, se for para funcionar, eu aceito o cargo e vai funcionar. Se não for para funcionar, Ítalo, eu sou de missionário agora. Diz, não, é para funcionar mesmo e tal coisa. Então, daí em diante nós começamos. O Anita Costa estava tudo numa quiçaça danada, com 99 formigueiros, nós matamos as formigas, uma semana depois, tinha virado tudo terra. Olha, gente, vocês vão dar risada do que eu vou falar agora. Numa semana, eu arranjei tanto o trator dos amigos aí, que um trator estava atrapalhando o outro. Essa é muito boa. Um trator atrapalhava o outro. E nós formamos lá 2 pés de café, 1 pé de café, 2 pés de laranja, canavial, uma horta muito bonita. E olha, no 2º ano, o lar na Anita Costa tinha garotos que moravam lá e já tinham autossuficiente, quase que não precisava mais de ninguém. Muito bem, parabéns pelo seu trabalho ao lado do seu amigo César Marino. Foi. Ô, senhor Arthur, é do nosso conhecimento que desde o aparecimento do Aeroclube de Catanduva, o senhor sempre esteve ligado ao pessoal daquela simpática agremiação viatória de Catanduva. E o senhor sabe de fatos relacionados com aquela entidade.
O senhor poderia nos contar a respeito do antigo campo de pouso do Aeroclube? O antigo campo de pouso do Aeroclube, o companheiro, ele era dentro da Fazenda São José do senhor Nardelli. Dentro da Fazenda São José. E ele queria tirar o campo lá de dentro da fazenda dele. Então ele fez doação aqui na fazenda, que era do senhor Ricardo Nardelli também, o Lixá, que é o nome, e foi feito o Aeroclube aí. Mas naquela época, a Vila Mêndola não existia. Então o campo ficou bom aí onde está. Hoje já não está mais, hoje até precisava sair daí. Porque tem os obstáculos da cidade do lado de cá, e do lado de lá, rodovia, coisa e tal. Mas na época que o senhor Ricardo deu esse terreno aí, não tinha. De modo que aí foi doado pelo senhor Ricardo Nardelli, João Nardelli, aí a fazenda Lixá. Muito bem. Bom, mas eu sei que o senhor também teve um papel muito importante na negociação que o senhor manteve com o senhor Marquese, se eu não me engano. João Marquese, se eu não me engano. Inclusive, eu gostaria que o senhor contasse, que o senhor nos dissesse também da sua preocupação quando o senhor disse da importância de se transferir o campo onde ele se encontra para um outro local. O senhor procurou, na época, o prefeito e fez, e deu essa opinião. Mas, infelizmente, o senhor vai falar daqui a pouquinho, um minutinho só. Infelizmente, o senhor não foi ouvido. Mas o senhor sempre foi um catanduvense que gostou de dar a opinião e também executar trabalhos. E então gostaria que o senhor nos contasse a respeito disso. Uma falha minha aqui. A fazenda do senhor João Marquese, que era São José que estava o campo, ele queria tirar o campo de lá. E comprou o Lixá, que era do senhor Ricardo Nardelli, e o senhor João Marquese comprou. E doou para o Aeroclube, onde está hoje o aeroporto. E na ocasião o senhor achou que devia ser mudado o campo, não foi isso? O senhor procurou o prefeito da época? É outro caso. Aí, como a cidade cresceu, e aí ficou um obstáculo muito grande para o Aeroclube, ao lado da cidade, e outro lado, eu procurei as autoridades da cidade para a gente mudar o campo para o outro lado de lá. Em troca, a gente pegava terreno de lá e dava daqui, onde está o campo. E, infelizmente, a política não concordou e o campo continua aí. Esse é o mal de Catanduva, né? Pessoas bem intencionadas, quando querem colaborar, e dão uma sugestão muito oportuna e infelizmente, isso aí cai no esquecimento, cai no ouvido, as pessoas que deveriam se interessar e não se interessam, e as coisas continuam, né? Continuam nesse marasmo até hoje, não é isso, senhor Arthur? Então agora, senhor Arthur, a gente gostaria que o senhor nos dissesse coisas relacionadas ao Padre Albino. Nós sabemos que o senhor é um morador antigo aqui em Catanduva, o senhor reside entre nós desde 1916. Portanto, há 81 longos anos o senhor está presente em Catanduva. O senhor, desde quando o senhor começou a ter uma ligação direta com o Padre Albino? Diga-nos, o senhor Arthur. Isso é fácil. Isso é fácil. O Monsenhor Albino, eu e mais uma porção de companheiros, entramos para a congregação mariana, que já fui mariano, já fui coroinha, e entramos para a congregação, e aí a gente tinha ligação direta com o Monsenhor Albino, sempre, todo dia, estava na casa dele, a gente às vezes brincava um pouco, ele chegava, meninos, não falam palavras obscenas. E vivimos com o Padre Albino todo esse tempo, até agora, com o falecimento dele, coitado. Ele falava assim. O senhor Arthur, ele era uma figura simpática, não era? Outras pessoas que a gente entrevistou, coisas de jovem, né? Às vezes pessoas procuravam imitar aquele português arrastado do Padre Albino, mas era uma pessoa que inspirava grande afeto, grande carinho. Ele fazia diferença entre vocês ou ele tratava todos com igualdade? O Monsenhor Albino era indiferente. Para ele podia ser milionário, podia ser um coitado, podia ser o que fosse, ele tratava todo mundo igual. Eu tive a oportunidade, como já falei,
de assistir um caso no hospital, que os médicos disseram, esse doente aí é lá de Penápolis que vai para lá. Não, deixa eu olhar aí. Se ele tivesse dinheiro, ele não precisava ser de Penápolis, os senhores queriam ir aqui. Como ele não tem dinheiro, quer mandar embora, mas ele vai ficar aí. Essa é a verdade que a gente assistiu no Monsenhor. Ele vai ficar aqui. E ficou. Muito bem, senhor Arthur. Realmente o Padre Albino, ele não fazia diferença de ninguém. E todo o pessoal que procurava o Hospital Padre Albino tinha que ser atendido, quer queira, quer não queira. Mesmo que não houvesse vaga, ele exigia que se fabricasse uma vaga, né? Colocava-se o colchão no chão e a pessoa, principalmente o doente pobre, era atendido como devia ser, né? Com todo carinho, com toda atenção. O senhor Arthur, o senhor, conforme nós afirmamos, que reside em Catanduva há muito tempo. O senhor teve oportunidade de ver o Padre Albino quando da construção da Igreja Matriz e também daquele prédio que se localiza ali na Rua Brasil, que se chama Coleginho. O senhor teve oportunidade de ver o Padre Albino trabalhar com servente de pedreiro? Mas vi mesmo, vi muitas vezes ele subir na escada dentro da igreja com lata de reboque para levar para os pedreiros passar dentro da igreja. Isso eu vi várias vezes, não foi uma vez só não. É verdade. Agora então, senhor Albino, eu gostaria que o senhor nos dissesse o seguinte: quando o senhor possuía carro de aluguel, que foi um determinado tempo, foi chofer, o senhor teve oportunidade de alguma vez de conduzir o Padre Albino para o estado do Paraná? Nenhuma vez. Eu viajava muito com ele, carregava no meu carro para cá, para lá, mas ao Paraná nunca tive oportunidade, porque ele ou ia de avião, ou ia com os amigos dele, outros, o senhor Martério, tudo. Muito bem, então me diga, senhor Arthur, é do nosso conhecimento que o senhor ia muito ao Paraná. Quais eram as pessoas que iam com o senhor, os seus companheiros lá de interesses comerciais, de luta lá no estado do Paraná? Olha, infelizmente todos já morreram, você vai falar o nome dele. Raul Mignone, aliás, foi um grande companheiro meu, e foi que me deu a mão. Seu João Lunardelli, seu Ricardo Lunardelli, Francisco Galli, Paulo Guzzo e outros que agora não me lembro. O senhor, como acabou de afirmar, nunca conduziu o Padre Albino no estado do Paraná. Mas é do meu conhecimento e de toda a Catanduva que quando o senhor se dirigia àquele estado, o senhor prestava serviços ao Padre Albino. O senhor ia à fazenda dele, né, juntamente com esses amigos que o senhor acabou de declinar os nomes, e para verificar como iam as coisas lá nas terras que o Ricardo Lunardelli havia doado ao Padre Albino. E o que o senhor tem a nos contar a respeito de dois intrusos que haviam se fixado ali, se apossado ali daquelas terras? Eu sei que o senhor tem alguma coisa a dizer, então a gente gostaria de ouvir. Tudo bem, como eu tinha lá dois fulanos. A gente deu um jeito e foi embora. E o outro se fixou lá, mas estava doente, cheio de ferida, cheio de coisa. Mas parece que o Padre Albino, o Padre Albino benzeu ele, viu? Porque mandou deixar lá e o homem sarou e acabou indo embora, sem ninguém mandar. E mudou-se da fazenda sem dar trabalho para ninguém. Mas o interessante é que o senhor Arthur, com essa maneira singela, simples, né? Assim, de contar as coisas, né? Ele diz com muita propriedade, com muita verdade, né? Então ele nos relatou aqui que ele e os seus companheiros, né, fizeram com que aquele intruso que estava lá, se apossando juntamente com seus familiares, deixassem aquelas terras. Mas lá se encontrava também uma outra pobre criatura que estava doente, né? O senhor havia me contado uma vez que estava com o corpo todo tomado por feridas, né? E os senhores procuraram o Padre Albino e ele disse: não, ele está doente, mas ele vai sarar, e quando ele sarar ele deixa a terra. É isso, né, senhor Arthur? Então, realmente o Padre Albino deve ter benzido, né? E quando os senhores retornaram, conforme o senhor nos afirmou, aquele cidadão e a sua família já não mais se encontravam por lá. Não é verdade? Muito bem. Ô, senhor Arthur, e eu gostaria agora que o senhor nos dissesse a respeito, por exemplo, que é de seu conhecimento, daquelas infelizes criaturas, os morféticos, que perambulavam pelas ruas de Catanduva. Qual foi o comportamento do Padre Albino junto a essas infelizes criaturas? O senhor tem conhecimento? Pois bem, isso aí é fácil.
Nós, na época que fomos congregados marianos, a gente saía nas ruas pedindo donativos para que um padre Albino levasse uma igrejinha que tinha lá na estrada que vai para a usina Cerradinho. Então a gente pedia dinheiro na cidade e o Monsenhor Albino iria com a gente lá, a 1h da tarde, aos domingos depois da missa, e iam dar dinheiro para eles não entrarem na cidade. Porque naquele tempo eles viviam na cidade mesmo. Então o Monsenhor ia com a gente lá e a gente fazia ganhar dinheiro na cidade e levava lá para o Monsenhor e o Monsenhor levava para tudo. Ô, senhor Arthur, é verdadeira a afirmativa de que essas infelizes criaturas, né, esses nossos irmãos que contraíram essa doença, né, na época terrível, né, hoje felizmente ela já tem cura, né, e além do preconceito que existia, elas viviam perambulando pelas ruas, né, e eram segregadas, né, então o Padre Albino tomou a iniciativa de colocar essas pessoas lá naquela localidade, né, para que eles não ficassem tão... Exatamente. E eles, inicialmente, eles se sentiram revoltados, porque eles achavam que eles estavam sendo tolhidos da sua liberdade. Mas eles verificaram que o Padre Albino fez isso para o bem deles, né? Então, o Padre Albino ia lá, o senhor Arthur. O senhor teve a oportunidade de vê-lo junto a essas pessoas? Eu ia com ele, ia no meu carro. E ele ficava próximo a eles? Ficava junto. Pegava nele? Pegava, não dava dinheiro, tudo, sem problema. Sem problema. Realmente é um gesto de nobreza, né? É um gesto que toca, sensibiliza a gente. Né? O Padre Albino que nos faz lembrar, né, senhor Arthur, que há muitos anos passados, São Bernardo disse, né, que a medida do amor é amar sem medida. E parece que o Padre Albino praticava essa máxima, né? Principalmente os pobres, os doentes, ele se integrava de corpo e alma. O senhor presenciou, e toda Catanduva sabe, a sua verdadeira assim, vocação em defender principalmente os pobres e os doentes. É verdade, não é isso, senhor? Muito bem. O senhor Arthur, então agora, eu gostaria que o senhor nos dissesse, quando o senhor foi congregado mariano, o Padre Albino deu para o senhor e seus companheiros lá na quermesse uma tarefa que os senhores achavam muito difícil de cumpri-la. Qual foi essa tarefa, senhor Arthur? Vender doce para os homens, para vender doce. E os homens não queriam dizer, vou comprar doce, nós compramos de menina bonita, vou comprar de marmanjo. então a gente quase não vendia. Aí nós comentamos com o Padre Albino, ele nos deu outro serviço e mandou as moças vender. Pois funcionou muito bem. Senhor Arthur, o senhor lembra, por exemplo, como eram essas quermesses? Eram bonitas, eram alegres? O que o senhor poderia nos contar a respeito dessas quermesses? E se era, nunca mais nós vamos ver quermesse daquele tipo, nunca mais. Leilão, frango, leitoa, cabrito e coisas mais. Nunca mais vai ter isso aqui, não. Muita saudade, senhor Arthur? Tenho saudade. Tenho, meu. Tempo gostoso, né? E mais, já que o assunto é comigo, vamos falar um pouco do Clube de Campo. Pois não. Pode falar do Clube de Campo. Pode. Então, vejam bem. Eu estava na casa do Antônio Mastrocola, vulgo Bacurau, tomando uma cerveja no aniversário dele. E inventei Clube de Campo. Vamos fazer um clube de campo. Mas fazer como? Vamos arranjar. Aí nós saímos na cidade, nas fazendas por aí, onde tinha corvo, onde tinha rio, onde tinha nina, onde coisa. Ninguém quis dar, nem vender, nem deixar fazer. E eu falei, veja bem, eu vou comentar como eu falei, viu? Vocês não vão dar risada de mim, não. Aí, eu falei para a turma, vamos fazer o clube de campo na minha chácara. Eu nasci pelado e tenho lá 25, 30 arqueiros nesse pedaço para o clube que vai fazer falta. E está lá o clube de campo construído, feito. E mais, agora é uma velhacada. Como o dinheiro não dava, eu falei com a Secretaria da Agricultura para fazer um tanque, uma represa para fazer irrigação das plantas. E consegui com a Secretaria, por intermédio do Dr. Henrique Rodrigues Alves, do Dr. Micali e outros, para fazer a represa, graciosamente. E foi lá as máquinas e fez a represa. Feito a represa, eu tirei uma parte para o clube e a outra parte está lá servindo até hoje para fazer irrigação.
Muito bem, senhor Arthur. Nós temos conhecimento da grandiosidade dessa obra, que o senhor foi um dos fundadores, benemérito, aliás, doou de sua propriedade mais de 5 alqueires, né? Juntamente com o professor Vicente Celso Qualia e outras pessoas, os senhores foram os fundadores desse clube. Mas, retornando ao assunto do Padre Albino, o senhor Arthur, eu queria perguntar para o senhor, uma vez o senhor me contou que o senhor se encontrava em sua residência na Rua Bahia, né? E aí o senhor foi surpreendido com a visita do Padre Albino e o senhor Benedito Zancanè. O que ocorreu naquela ocasião? Eles tinham duas listas, uma grande e uma pequena. Eu peguei a pequena e dei um donativo para o Padre Albino. Mais ou menos isso, né? Muito bem. Pois não, o senhor me contou, mas o senhor se estranhou, o senhor estranhou quando o senhor viu o Padre Albino e o Benedito Zancanè juntos? Um religioso, que era o Monsenhor Albino, e um espírita, para ver a qualidade que o Padre Albino tinha. Para ele não tinha maçom, não tinha espiritista, não tinha protestante, não tinha nada. Para ele eram todos iguais. Desde que acreditasse em Deus, não tinha problema com o Padre Albino. Muito bem. Então a gente percebe aí, o senhor me contou uma vez que nós conversamos, né? Que o senhor estava lá na sua casa, aí o Padre Albino chegou lá trazendo, né? Juntamente com o seu grande amigo, grande companheiro, que deu a ele também, ajudou muito o Padre Albino com substanciais verbas, né? Que o Benedito Zancanè foi uma criatura maravilhosa, amicíssimo do Padre Albino. Os dois eram amigos realmente, os dois trabalharam em benefício de Catanduva. O senhor me contou que o senhor estava lá e de repente o senhor viu, falou, um padre e um espírita junto. Então eles chegaram com 2 listas, mas o Padre Albino fazia de propósito, não é, senhor Arthur? Uma lista era para as pessoas que podiam doar mais, no caso o senhor, né? E a outra lista era para as pessoas que doavam menos, não foi isso que o senhor me contou? Foi. Muito bem. Então agora, o senhor Arthur, para nós finalizarmos esta entrevista que o senhor nos concedeu, eu gostaria que o senhor nos dissesse, assim, de um modo geral, com rápidas palavras, qual a sua opinião sobre o trabalho desenvolvido pelo Padre Albino em Catanduva. Olha, para falar a verdade, não tem perfeito nenhum que fez o que o Monsenhor Albino fez. Não tem. Ele fazia de tudo. Era amigo de todo mundo, fazia as quermesses dele, ele mesmo fazia os pedidos, e ninguém negava, porque o Monsenhor pedia, ninguém negava, todo mundo dava as coisas para ele. E nós, como congregados, ajudávamos ele a fazer. É do meu conhecimento também que o senhor e muitos amigos seus também ajudaram o Padre Albino. É verdade, senhor? Oh, como não? Ajudavam além do trabalho, além do trabalho, e quando na fazenda que tinha, que era do hospital, a gente ajudava bastante o Monsenhor Albino. Muito bem, senhor Arthur. Então, a gente quer agradecer a sua entrevista, que o senhor gentilmente nos concedeu, e nós esperamos que o senhor continue ainda forte, né? Assim, com a sua simplicidade, com a sua bondade, com a sua maneira brincalhona de encarar a vida, que o senhor continue ainda trabalhando em benefício de Catanduva. Eu sei que o senhor ainda é atual presidente do Clube de Campo, clube que o senhor tem uma verdadeira adoração, e o senhor pela manhã vai lá no Clube de Campo, ainda está sempre à festa desse clube. Então nós esperamos que o senhor continue. O senhor tem mais alguma coisa a dizer, senhor Arthur? Clube de Campo, para mim, está dentro do meu coração. Porque, vejam bem, como já foi dito várias vezes, que foi inventado no aniversário do Bacurau, e que nós pedimos para outros fazendeiros. Aí ninguém, um não dou, outro não vende, outro não empresta, outro não deixa fazer. E, no entretanto, o Clube de Campo está lá, que eu considero a sala de visita de Catanduva hoje. Tem tudo, consegui tudo e não devo nada para ninguém. Muito obrigado, então, senhor Arthur Russo, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o quiser.